Olá, tudo bem? Então vamos continuar falando sobre strings, sobre manipulação e sobre uma maneira de deixar as coisas um pouquinho mais espertas para fazer aquilo que a gente precisa. Então imagine que eu tenho, por exemplo, um vetor com vários nomes. Então até aí, nenhuma novidade. Mas veja que todos esses nomes são escritos em minúsculas. Eu quero passar tudo para maiúscula. Tem a função toUpper. Nomes. Pronto. Todos os caracteres passam para maiúsculos. Tem também a toLower, que vai fazer o contrário, vai passar todos os nomes para minúsculos, tá bom? Vejam o vetor que a gente tem. Eu tenho aqui Luiz, Luiz, Luísa, Luísa, Luiz, Pedro e Antônio. Veja que eu tenho tanto Luiz com I, S, I, Z, Luiz com acento no I, e eu quero pegar todos aqueles que chamam Luiz. Se eu fizer aquele filtro de igual igual, como a gente já fez, eu não consigo pegar, porque, né, vamos lá, nomes igual igual Luiz, vai me dar só o primeiro como verdadeiro, ele não vai entender que esse aqui também é Luiz. Então como é que eu posso fazer isso? Eu posso usar o grep, posso escrever aqui, né, Luiz, e colocar o vetor nomes aqui de novo. O que ele vai fazer? Ele vai me dizer que Luiz, do jeito que está aqui, está no primeiro e no quarto. 1, 2, 3, 4. Tá? Ele entendeu que aqui, que Luísa também é o Luiz. Então ele não fez aquilo que eu queria, né? Ele não disse para mim que esse Luiz aqui e este Luiz aqui deveriam ser pegos. O que aconteceu aqui? Ele está usando, por mais que ele está usando a parte do nome, ele está sendo exatamente o que eu estou pedindo aqui. E o que eu quero é que ele pegue isso aqui e S ou Z, né, aqui no final. Como é que eu faço isso? Tem uma ferramenta dentro de computação, dentro das linguagens de programação, que ajudam muito nesse tipo de captura, nesse tipo de trabalho, que são as expressões regulares. Expressão regular, estou aqui com uma página da Wikipedia que vai falar de expressões regulares de maneira geral, mas basicamente ela vai nos ajudar a fazer esse tipo de concatenação, né? Então eu consigo, por exemplo, pegar caracteres diferentes, fazer buscas diferentes usando a mesma função, tá bom? Então, e é um assunto bem extenso para ser tratado num único vídeo. Eu vou recomendar que vocês depois leiam os artigos que eu vou colocar para serem vistos depois, tá? Tem algumas diferenças entre as linguagens, como é que faz em Java, como é que faz em Python, como é que faz em R, mas de uma maneira geral são bem simples de usar. Como é que a gente vai fazer aqui? Eu quero que seja procurado Luiz, ou, posso colocar assim também, Luiz com Z. Vamos ver o que acontece. E aí, o que ele me disse? Olha, ele me disse que o 1, o 2, o 3, o 4 satisfazem essa condição que eu coloquei aqui. Então, o Luiz com I, com S e Luiz com Z. Incluiu aqui, inclusive, a Luísa, tá? Mas ele não colocou o último Luiz. Por quê? Porque, olha só, esse I aqui tem acento, então ele não é exatamente igual. Como é que eu faço, então, para pegar todos os Luiz? Posso criar um grupo de captura. Como? Ou posso escrever Lu S ou Z. Vamos ver o que acontece. Pegou todo mundo de novo. Como eu quero que ele inclua com acento aqui, posso fazer a mesma coisa com o I, né? Tanto I sem acento, quanto I com acento. Aí ele passou a pegar todos os Luiz e Luísas. Tá? E aqui eu não quero pegar A depois. Então eu não quero, né, Luiz e Luísa, eu só quero Luiz. E uma maneira de marcar isso
é que eu quero a palavra Luiz, certo? E aí tem um caractere especial que é marcado por /B. // aqui é para marcar que esse B não é um B, uma letra para ser usada para procura, e sim uma ordem dizendo que eu quero só as palavras que terminam aqui, né, para casar a palavra inteira que vem logo antes. Então, vamos lá, pronto. O 1, o 2 e o 5, né, casam com esses valores aqui. Se eu quiser os valores inteiros, eu posso usar então values igual true. Nesse caso, ele vai value, na verdade, igual a true. E ele vai me trazer quais são os valores, tá? Então com isso eu posso fazer uma busca dentro de um vetor ou dentro de uma coluna, né, por coisas que tem então um padrão regular e não simplesmente aquela forma exata que eu estava procurando. É que nem o caso aqui, posso até procurar por erros de digitação, se for o caso, né, ou por variantes, como acontece aqui com o nome. Dentre esses eu também tenho um outro, que é o grep L. O que esse grep L vai fazer? Ele vai funcionar mais ou menos como o grep, só que aqui ele vai me dizer se o padrão é aceito ou não, ou seja, se aquele número, se esse padrão bate com o primeiro, o segundo, o terceiro. E com isso eu posso usar esse grep L como um filtro, se eu quiser. Uma filtragem de uma coluna, ou de um vetor, uma matriz, alguma coisa assim, eu posso usar o grep L, então, para fazer essa filtragem, tá? Usando true ou false. Dá para usar também com o grep sem esse último argumento aqui, tá? Ele vai me retornar os números, né? Eu posso usar isso aqui como um filtro também, uma indexação para depois. Uma outra coisa que eu posso fazer também é fazer substituições, busca e substituições. Tá? Tem tanto a função sub quanto a função gsub. Eu vou usar a gsub porque ela vai fazer substituições quantas forem necessárias, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou substituir todos os que forem Luiz, como está aqui. Vou usar a mesma expressão e vou substituir todo mundo por Luiz com Z, sem acento, tá? Como se eu estivesse corrigindo essa string. E vou colocar o nome da string, nomes. Olha só o que vai acontecer. Ele pegou, então, todos aqueles que eram Luiz, fez a substituição, então, pelo que eu coloquei aqui em segundo, tá? E aquilo que não casou com esse padrão, ele manteve igual. Tipo, Pedro, Antônio, Luísa, tá bom? Então, gsub faz essas substituições de partes da string, ou a string inteira, né, como o caso, pelo que estava depois. É quase o procurar e substituir que a gente tem na maioria dos programas de edição. Eu posso usar o gsub também para fazer algumas adaptações. Olha só. Por exemplo, que eu tinha passado aqui o telefone inteiro, né? Eu posso querer substituir tanto o primeiro parênteses quanto o segundo. Para isso eu posso usar também uma expressão regular. O parênteses ele tem algumas funções especiais. Então, como é que eu faço para colocar um parênteses aqui? Eu tenho que dar duas barras e um parênteses. Aí sim ele vai entender que eu quero o parênteses em si e vou substituir por um espaço. Pronto, eu tirei o primeiro parênteses desse telefone. Posso tirar os dois, ou colocar um ou aqui, parênteses, parênteses, o segundo, e dar run. Pronto. Olha só. Eu tenho agora um número sem os parênteses. Depois eu posso manipular mais algumas vezes, tirar só os dois primeiros dígitos aqui, né, para tirar o DDD e fazer outras manipulações. Agora
Vamos olhar os registros aqui. Vejam que os registros, eu tenho endereço, tenho uma string e tenho o número da casa aqui, terminando, né, os endereços. Imagine que por alguma razão eu queira que esses números sejam colocados em outra coluna. Eu quero separar, então, os números da coluna com o nome da rua. Para isso, eu tenho uma outra função. Para isso, eu tenho então uma função regexpr, que ela vai buscar um determinado padrão dentro daquele vetor que eu passei, né, no caso que registra o endereço. E o que ela vai me retornar? Ela vai me retornar quais são as posições dentro daqueles vetores que batem com a expressão regular. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pedindo todos os números, né, então, colchetes entre 0 e 9, qualquer dígito. Esse maisinho é que ele pode ser repetido. E o dólar sinal aqui o sinal de dólar é para pegar o final da string, né? Porque se a gente olhar lá, eu tenho aqui ruas com número, né? Eu não quero esse número aqui, eu só quero esse último. A hora que eu rodar isso aqui, ele vai me dizer em quais strings, né? Em qual posição dentro da string e qual é o comprimento que ele encontrou, o número de dígitos. Mas isso aqui não serve muito pra gente. O que eu vou fazer? Eu vou guardar essa informação dentro de um vetorzinho aqui auxiliar, que eu vou chamar de m, e aí eu vou usar essa outra função, regmatches, onde eu vou passar de novo o endereço que eu tenho aqui, e o objeto que a gente acabou de criar, o m, que ele está aqui, ó. Aí sim, na hora que eu rodar os dois, ele vai me trazer só os números. E eu posso, novamente, jogar isso para dentro de um registros números. Nesse caso, eu vou criar então, lá na minha tabelinha, no final aqui, os números das casas de cada um desses endereços. Existem pacotes que facilitam bastante isso, tá? Que vai ser muito útil para quem for lidar bastante com esse tipo de manipulação, mas eu gosto de falar do básico justamente para vocês saberem de onde vem. Expressões regulares é um assunto gigantesco, que vocês podem encontrar muito material por aí, e que requer um pouco de experimentação. A gente precisa experimentar um pouco para a gente conseguir capturar a string, a informação que a gente quer dentro de uma string, né, dentro de uma cadeia de caracteres. Não quero me arrastar muito mais nesse vídeo. Talvez eu faça um vídeo sobre esses outros pacotes mais pra frente. Qualquer dúvida, compartilhe essa dúvida pelos canais que a gente já tem. Fiquem bem e até mais. Tchau, tchau.